Meu Deus do céu, caiu um avião do meu vizinho! Nunca é uma sexta-feira 13 que nos amedronta. No entanto, em 9 de agosto de 2024, uma sexta-feira, a tragédia transformou o céu de Vinhedo, em São Paulo, em um cenário sombrio. Um voo aparentemente rotineiro da Voepaz, operado por um ATR-72, se transformou em um pesadelo quando a aeronave caiu repentinamente, ceifando a vida dos 62 ocupantes a bordo. Neste dia fatídico, o Brasil presenciou uma das maiores tragédias aéreas de sua história recente. O que parecia ser uma viagem comum se transformou em um evento devastador. No entanto, este acidente não é um caso isolado no contexto da aviação mundial. Olá, bem-vindos ao canal Humberto Rodrigues. Hoje, vamos mergulhar nos detalhes deste trágico acidente e revisitar outras catástrofes aéreas que marcaram a história, desde o voo da Air France 447 até o desaparecimento do Malaysia Airlines MH370. Prepare-se para uma jornada pelos céus, onde a segurança e o perigo muitas vezes caminham lado a lado. O acidente de Vinhedo. O que sabemos até agora? No dia 9 de agosto de 2024, o voo 2283, operado pela companhia aérea brasileira Voepaz, decolou de Cascavel, Paraná, com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, mas nunca chegou ao seu destino. A duração habitual para esse percurso é de cerca de 2 horas. O ATR-72 perdeu rapidamente cerca de 5 km de altitude, em menos de 2 minutos, antes de cair em uma área residencial em Vinhedo. A aeronave, que caiu de barriga no chão, ficou com a cabine de passageiros esmagada, segundo os bombeiros. Os ocupantes morreram em meio ao emaranhado de ferro, e um incêndio subsequente carbonizou os corpos. O avião era um bimotor da fabricante franco-italiana ATR, modelo 72, com 2 hélices, 27 metros de comprimento e capacidade para 68 passageiros. Foi fabricado na França. Segundo a ATR, em voo de cruzeiro, atinge a velocidade máxima de 510 km por hora. A aeronave perdeu contato com os controladores às 13 horas e 22 minutos, horário local, e a tripulação em nenhum momento declarou emergência ou reportou estar sob condições meteorológicas adversas, segundo a Força Aérea Brasileira. Porém, há relatos de que o piloto solicitou descida, devido à formação de gelo, e o controle negou. O passaredo pediu para descer por causa da formação de gelo, o controle negou. E aí deu tudo essa merda aí. O termo Mayday Mayday é uma palavra internacionalmente reconhecida para indicar uma situação de emergência grave, e é repetido 3 vezes para garantir que a mensagem seja recebida com a devida seriedade. Quando um piloto diz Mayday, Mayday no rádio, significa que há uma emergência grave. Neste caso, todo o espaço aéreo ao redor e pista é liberada para dar prioridade total ao avião em perigo. Mesmo que seja um voo presidencial ou qualquer outro tipo de voo, a aeronave em emergência tem a prioridade máxima, e o controle de tráfego aéreo faz de tudo para garantir que ela possa pousar com segurança. O uso de Mayday é reservado para situações em que a vida está em risco. Para situações menos críticas, usa-se Pam 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 Pam, para indicar uma emergência que não coloca a vida em perigo imediato. Embora o avião tenha caído próximo a uma residência, felizmente não houve vítimas no solo. Não houve tempo para reações, não houve sobreviventes. A aeronave caiu às 13 horas e 25 minutos, e logo após o acidente, equipes de resgate chegaram ao local, mas não houve sobreviventes. A investigação inicial aponta para a possibilidade de um stall, que ocorre quando o avião perde sustentação e não consegue mais voar. As causas ainda estão sendo investigadas, mas há indícios de que a formação de gelo nas asas possa ter sido um dos fatores que contribuíram para o stall. Formação de gelo, um inimigo invisível.
A formação de gelo é um inimigo invisível que pode se formar em altitudes elevadas, especialmente em condições meteorológicas adversas. Quando o gelo se acumula nas asas, ele reduz a sustentação e aumenta o arrasto, criando as condições perfeitas para um stall. E o stall é quando tudo começa a dar errado. Quando o gelo se forma nas asas ou em outras superfícies da aeronave, ele altera a aerodinâmica, reduzindo a sustentação. No caso deste modelo ATR-72, já teve problemas anteriores com formação de gelo. Isso pode ter sido um dos fatores que levaram ao stall fatal. O stall. O que é e por que é tão perigoso? Stall é quando a aeronave ultrapassa o limite máximo de inclinação e causa perda de sustentação. O stall acontece quando o ângulo de ataque da aeronave, ou seja, a inclinação das asas em relação ao fluxo de ar, ultrapassa um certo limite. Quando isso ocorre, as asas perdem a capacidade de gerar sustentação e o avião começa a cair. Recuperar um stall pode ser difícil, especialmente em baixas altitudes, onde o tempo de reação dos pilotos é limitado. Se o stall não for corrigido a tempo, o avião pode entrar em um parafuso chato, a manobra mais temida pelos pilotos. Aqui, a aeronave começa a girar em torno de seu próprio eixo enquanto cai em direção ao solo. A recuperação, especialmente em baixa altitude, é quase impossível. No caso de Vinhedo, a rápida perda de altitude sugere que o stall foi repentino e irrecuperável. Parafuso chato, a manobra mais temida. O parafuso chato é um termo usado na aviação para descrever um tipo específico de manobra de emergência conhecida como looping em baixa velocidade, ou spin, ou parafuso, quando o avião não consegue recuperar o controle devido à perda de sustentação e aerodinâmica. Essa manobra é extremamente perigosa, por causa da sua característica de giro acelerado e queda rápida. Esse não foi o primeiro e, infelizmente, não será o último desastre aéreo. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, está analisando as caixas pretas que contêm gravações da cabine e dados do voo. A caixa preta é um dispositivo crucial em aeronaves que registra informações vitais sobre o voo. Apesar do nome, ela é geralmente laranja ou vermelha, para facilitar a localização após um acidente. Existem dois tipos principais de caixas pretas: gravador de dados de voo e gravador de voz da cabine. Tem a função de registrar dados técnicos da aeronave, como altitude, velocidade, direção e posição dos controles, com o objetivo de ajudar a entender o desempenho da aeronave e a dinâmica do voo, especialmente em casos de acidentes. Já o gravador de voz da cabine tem a função de gravar as conversas entre os pilotos e o som ambiente da cabine, incluindo comunicações com o controle de tráfego aéreo, com o objetivo de fornecer informações sobre as decisões dos pilotos e o ambiente da cabine durante o voo. As caixas pretas têm resistência, projetadas para suportar condições extremas, como impactos severos e altas temperaturas. Caixas pretas geralmente são instaladas na parte traseira da aeronave, onde há menor risco de danos em caso de acidente. As caixas pretas são essenciais para a investigação de acidentes aéreos, ajudando a identificar falhas e prevenir futuros incidentes. Uma coisa é certa: a investigação pode durar dias, semanas, meses e até anos para chegarem a uma conclusão. Em meio à tragédia, lembre-se: o tempo é precioso e incerto. Ame profundamente e ame sem reservas, pois aqueles que mais amamos podem nos ser tirados a qualquer momento. Valorize cada instante, cada abraço e cada palavra, pois o amor é o que realmente permanece. Outros acidentes aéreos notáveis: Air France 447, em 2009. Um Airbus A330 da Air France caiu no Atlântico, matando todas as 228 pessoas a bordo. A aeronave entrou em stall após encontrar condições de formação de gelo que comprometeram os sensores de velocidade. TAM 3054, em 2007. O maior desastre aéreo do Brasil até hoje, com 199 mortos. Um Airbus, que não conseguiu parar na pista de Congonhas e colidiu com um prédio. O acidente foi causado por uma combinação de erro humano e falhas mecânicas. Malaysia Airlines MH370 em 2014.
O desaparecimento misterioso do voo MH370 levantou questões globais sobre a segurança e o monitoramento de voos. Até hoje, o paradeiro exato do avião é desconhecido, mas é amplamente aceito que ele caiu no Oceano Índico. Cada um desses acidentes resultou em mudanças significativas na segurança aérea global. Desde a melhoria dos sensores em aviões, passando por novos protocolos de treinamento para os pilotos, até a implementação de sistemas mais eficazes de monitoramento de voos. O acidente em Vinhedo será mais um marco para a aviação, forçando a indústria a revisar procedimentos e garantir que tragédias como essa sejam evitadas no futuro. Embora voar seja, estatisticamente, uma das formas mais seguras de transporte, acidentes como o de Vinhedo nos lembram dos perigos que ainda existem. Cada desastre aéreo nos deixa lições valiosas, que devem ser estudadas e aplicadas para tornar os céus ainda mais seguros. Agradecemos por nos acompanhar até aqui. Se você gostou desse conteúdo e quer ver mais vídeos sobre segurança e investigações aéreas, inscreva-se no canal e ative as notificações. Deixe seu comentário com suas impressões sobre o acidente de Vinhedo e outros desastres aéreos. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares para que todos possam entender a importância da segurança nos céus.